gente vê uma sopa de letrinhas muito grande, né, Sérgio, sobre o NFCCC, IPCC, ODS, nova agenda urbana, mas o que isso significa para as pessoas no dia a dia? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa SG Talk. Esse é um dia muito especial, pois estamos inaugurando este programa SG Talk, pois estamos diante de uma verdadeira transformação, seja ela no campo tecnológico, cultural, social ou até mesmo econômico. Eu, Sérgio Mísser, e meu colega Tiago Metzger estaremos aqui com vocês para compartilhar experiências, convidar pessoas, lideranças, sejam elas da iniciativa privada, do poder público, ou mesmo ativistas e lideranças no campo da sustentabilidade, para compartilhar com vocês experiências e conhecimento. E um programa que pra gente também é muito especial, né, Sérgio? Nós temos aí uma trajetória de mais de 20 anos, né, tramitando pela área ambiental, pela sustentabilidade, agora muito, né, dentro do novo tema do ESG, e pra gente também é um desafio estar aqui juntos, tentando transmitir essa mensagem. Estamos aqui na sede, né, da MIR Projetos, então é uma oportunidade muito interessante para a gente compartilhar e fazer um bate-papo, uma troca de ideias com os espectadores dentro dessas principais temáticas ambientais. A gente vê uma sopa de letrinhas muito grande, né, Sérgio, sobre o NFCCC, IPCC, ODS, nova agenda urbana, mas o que isso significa para as pessoas no dia a dia, para aquele cidadão que pega o ônibus, para aquele cidadão que tem que subir, no nosso caso em Belo Horizonte, Afonso Pena, a pé num dia quente, pega um alagamento, pega uma enchente. Então, o que toda essa temática, essa questão que as grandes empresas estão muito empenhadas agora, significa para o dia a dia das pessoas, né, Sérgio? E não só, né, Tiago, em relação aos impactos que já são percebidos no cotidiano dessas pessoas, mas eu acho que por meio também desse nosso programa SG Talk, nós vamos conseguir delinear ou mesmo construir diretrizes, orientações e até mesmo caminhos para o enfrentamento dessa emergência climática. E é importante que se diga que essa emergência climática nós vamos tratar não só da questão climática propriamente dita, mas de questões urbanas, ambientais, sociais, econômicas, tecnológicas, como a gente conversou aqui no início, né, que perpassam, seja pela iniciativa privada, pelo poder público, pela sociedade civil organizada. Enfim, a ideia é que por meio desse canal a gente possa ampliar os nossos diálogos, ampliar as nossas interações e até mesmo construir caminhos coletivamente. E nos caminhos coletivos, né, a gente também vai deixar aqui uma enquete, né, uma enquete aqui para que as pessoas possam compartilhar com a gente. Temos uma programação que vamos apresentar para vocês, mas que outros assuntos? Quais são? Tem alguma pessoa, tem algum especialista que gostaria que a gente conversasse, batesse esse papo, ou mesmo assuntos que a gente possa trazer para o dia a dia? Esse, então, é o programa, o SG Talk. Vamos ter as temporadas e hoje estamos inaugurando a temporada do Diálogos do Clima. Vamos ter outras e aí vamos falar de tudo aí para vocês sobre essa temática que está agora na pauta da mídia de forma muito relevante. E vamos contar também, Tiago, com diversos especialistas, são os nossos convidados especiais, e por meio das experiências e do conhecimento desses especialistas, conseguir incrementar essa nossa pauta, trazendo pontos de vista, muitas vezes até divergentes do nosso ponto de vista, ou até mesmo temáticas que ainda não fazem parte do nosso cotidiano. E para inaugurar o nosso Diálogos do Clima, nós vamos contar já nas próximas temporadas com alguns nomes muito especiais. E aí eu vou já antecipar alguns nomes para que isso possa aguçar a curiosidade de vocês
e até mesmo engajar um maior número de espectadores e interessados nesse programa SG Talk. Ô Sérgio, mas antes de dar o spoiler aí dos nossos convidados, se apresenta um pouco pra gente como é que é a jornada aí, né, que você já também com muita experiência, muitos anos, se apresenta um pouco para ir para o nosso público. Pois é, o nosso espectador, com certeza ele vai querer conhecer um pouco mais também da nossa jornada, da nossa trajetória, e eu acho que a gente vai poder também ir contando um pouco dessa trajetória ao longo dos programas, né? Então, claro, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, né? E tenho uma trajetória tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional, como também envolvido com diversas entidades. E sem tentar agora trazer todo esse currículo, né, eu acho que a gente vai poder, ao longo dos nossos diálogos, ir explorando um pouco essa questão entre a formação acadêmica, entre a atuação profissional, a nossa atuação também como cidadão, né, ou seja, engajado em diversas causas, sejam elas as causas climáticas, as causas comunitárias, né, e, enfim, diversas iniciativas que todos nós estamos envolvido. E espero também, Tiago, que você possa compartilhar as suas experiências, a sua vivência, até porque você tem uma vivência não só nacional, mas também internacional ligada às mudanças climáticas. É, isso mesmo. Eu sou o Thiago Metzger, biólogo, consegui, né, trabalhar aí já há quase 20 anos nessa jornada ambiental, climática, consegui desenvolver o mestrado, o doutorado na área aí ambiental, na área da ecologia, e queremos trazer isso para vocês. Mas fora essa apresentação básica, pode revelar os spoilers aí, Sérgio? Quem são os convidados confirmados? Então, vamos tentar explicar para os nossos espectadores como que o programa SG Talk está construído e modelado, né? Então, como você colocou, ele é constituído por uma série de temporadas. Nessa primeira, a temporada Diálogos do Clima. Em seguida, teremos também outros diálogos, como Diálogos da Cidade, Diálogos da Nova Agenda Urbana e tantos outros que vão surgindo ao longo do nosso caminho. E nesse Diálogos do Clima, Tiago, teremos então, em primeira mão agora, um convidado muito especial, que é o Rodrigo de Oliveira Perpétuo. Ele é economista e é uma verdadeira referência no campo da agenda do clima. Ele é professor também de Relações Internacionais, já foi secretário de Relações Internacionais, tanto do governo de Minas Gerais quanto da Prefeitura de Belo Horizonte, e atualmente é o secretário executivo do ICLEI América do Sul. O ICLEI é uma entidade internacional que representa os governos locais junto à ONU, junto à Organização das Nações Unidas, e que representa mais de 2.500 governos locais, sejam eles cidades, estados ou países. Aqui na América do Sul, ele envolve mais de 8 países, mais de 100 governos locais e estaduais, e é uma verdadeira referência na tradução desses acordos, desses compromissos globais na nossa agenda local, que, afinal de contas, é onde tudo acontece. As pessoas vivem nas cidades, nos distritos, nos bairros e nas ruas, e essa agenda global precisa ser traduzida para o cotidiano das pessoas. É, uma verdadeira personalidade, além de ser muito simpático, né, que adora conversar e bater esse papo. E podemos anunciar também o Fábio Feldman, né, que é uma também personalidade muito conhecida na área ambiental. Ele é ex-deputado, advogado, já tramitou nos principais conselhos e comissões executivas, né? Ele foi até um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, né, que é uma grande referência no assunto, e hoje ele é secretário executivo do Fórum Paulista de Mudanças Climáticas, né? Então, assim, já são 2 nomes de bastante peso, de bastante trânsito e bastante experiência na área, que vai ser muito legal a gente estar aqui nessa oportunidade da temporada, né, Diálogos do Clima, com esses 2 representantes. E aí a gente começa, Tiago, a delinear um pouco dos caminhos que nós vamos estar construindo para os Diálogos do Clima. Então, nós temos, de um lado, uma pessoa que é uma referência na construção de políticas públicas e mesmo da legislação brasileira, que é o caso do Fábio Feldman. Ele esteve envolvido
né, na elaboração do principal arcabouço da política ambiental brasileira, foi deputado por 3 mandatos, então é uma verdadeira referência no tema da elaboração e da construção de políticas públicas. E, por outro lado, teremos também o Rodrigo Perpétuo, como nós anunciamos, que, claro, ele lida também com as políticas públicas por meio do ICLEI, que é uma entidade da sociedade civil, uma entidade sem fins lucrativos, mas essa entidade ela não só cuida da formulação de planos e de políticas e de diretrizes, mas até mesmo da implantação de diversos dispositivos, instrumentos, sejam eles jardins de chuva, sejam eles políticas de ação climática, planos de ação climática, compromissos de governos locais ou estaduais e, principalmente, criando um ambiente de colaboração entre os diversos agentes de diversas escalas para que possam ser construídas soluções. O que eu acho bem interessante, Sérgio, e aí nós tivemos uma oportunidade, né, com o ICLEI na COP27, no Egito, onde nós estivemos presentes, é a questão dessa divulgação, né? Assim, o ICLEI eu acho que tem um papel também bem interessante na comunicação, na divulgação, porque a gente pega essas grandes conferências e aí quando chega para cá parece que tem um delay, né? Tem um gap, uma distância muito grande até que uma determinada decisão chegue a um gestor municipal, passe por um setor de compras, passe por uma secretaria de meio ambiente, e aí determinada oportunidade tem que ser licitada por um município, então até que se chegue em determinado recurso, você perdeu o time. Né? E os times agora são muito importantes, porque hoje a gente está realmente dentro de um ambiente de uma grande oportunidade. O mercado financeiro, o mercado de capitais, né, já entendeu também que nós estamos num momento de transição energética, nós precisamos passar por uma sociedade de baixo carbono. Então, muita oportunidade está no mercado, está nos grandes bancos, está no crédito, e aí trazendo essa palavrinha também que a gente muito vê nesses acordos, o financiamento climático. É claro que os municípios, os grupos mais vulneráveis, precisam de recursos, né, desse financiamento climático. E esse financiamento ele não pode ser muito burocrático, não pode demorar. Porque se você tem determinado novo evento na economia, você perde essa prioridade. Então, eu acho super interessante essa movimentação da comunicação do ICLEI, né, da divulgação, porque ele traz um time mais assertivo essas necessidades, sabe? Sim, perfeito essa sua colocação, e isso suscita também uma reflexão interessante, Tiago. Você falou desse gap, dessa distância entre os acordos globais e a política regional e a política local. E não é difícil da gente entender por que isso acontece. Atualmente e usualmente, esses temas como saúde, habitação, segurança, mobilidade, desenvolvimento econômico ainda são tratados de forma muito compartimentada, né? Como se cada um desses assuntos tratasse de um tema específico. E o que a gente percebe nesses fóruns globais é que há uma transversalidade entre a agenda do clima e todas essas outras temáticas. Ou seja, a gente consegue entender que o gestor público ele precisa apagar diariamente diversos, entre aspas, incêndios, pois ele lida com os problemas que já ocorrem no seu tecido urbano, no seu território. Ou seja, nós estamos falando de problemas já latentes no campo da habitação, no campo da saúde, no campo do saneamento, no campo da segurança, e fica parecendo que esse tema da agenda do clima é mais um tema que chega para aumentar o complexo da gestão e do planejamento urbano, por exemplo. Mas, na verdade, ele pode ser uma oportunidade. É onde eu gostaria de chegar, porque as oportunidades dentro do ambiente diplomático, dentro do ambiente político-climático, ela está vindo para ser a nova metodologia. Eu vou querer abordar isso nos nossos programas, Sérgio, nos nossos episódios, porque assim,
quando você vê essa oportunidade de forma lateral, sim, ela vai ser só mais das emergências da gestão municipal. Mas quando você coloca ela no cerne da metodologia, do planejamento, e aí você conhece bem, né, Sérgio, as oportunidades de um plano diretor, de um plano de saneamento. Se você tem um instrumento econômico que já tem a abertura para você acessar essa questão do tanto mercado ou dinheiro climático, fica muito mais fácil. Então, assim, na minha percepção, a metodologia agora tem que mudar e a gente tem que pegar essa oportunidade, e é claro, a emergência ela está colocada, mas no momento ela tem uma oportunidade para ser o catalisador dessas ações que o gestor municipal precisa tratar no dia a dia, né? Tiago, eu acho que você aborda duas dimensões muito importantes, que seria essa agenda do clima como uma agenda articuladora de diversas outras políticas. Exatamente. Ou seja, ela não é uma agenda que se sobrepõe ou mesmo que se soma aos diversos desafios cotidianos, mas ela pode articular diversas questões que já são enfrentadas no cotidiano dessas cidades e, ao mesmo tempo, também, na medida em que ela se articula, ela pode gerar uma série de dividendos, não só no campo preventivo, né, mas também no campo do financiamento climático, recursos que possam ser obtidos por meio de uma agenda articulada e integrada. Mas, Tiago, provocando então um pouco os nossos diálogos, eu gostaria de colocar uma outra questão. A gente sempre fala no financiamento climático pensando naquele recurso que talvez esteja disponível no campo global e que pode ser atraído para o nosso nível nacional, estadual e mesmo municipal, o que não deixa de ser muito importante. Mas nós também temos aquele financiamento no campo da prevenção, ou seja, hoje você já desperdiça ou mesmo consome recursos vultuosos na medida em que você não enfrenta adequadamente essas questões, sejam chuvas intensas, como você disse, inundações, deslizamentos de terra, problemas habitacionais, né, o tempo que se consome na mobilidade, só para citar alguns. Então, você tem uma verdadeira deseconomia nessas áreas que são tratadas individualmente e desarticuladas. Então, como que você vê essa questão do financiamento sob essas duas óticas? O financiamento de um recurso que pode ser atraído, primeiro saber se ele está disponível e quais as formas desse recurso ser atraído para a nossa sociedade, mas também aquele recurso que é desperdiçado e que muitas vezes a gente nem enxerga, porque faz parte do nosso modus operandi cotidiano. Eu vou tentar responder de forma bem prática, Sérgio. Nós tivemos a oportunidade de estar lá em Interlaken, na Suíça, na reunião do IPCC, é uma dessas siglas, né? Vai aparecer aqui escrito para vocês a tradução certinha, mas nessa reunião nós participamos como especialistas para poder revisar e aprovar o último relatório, né, de avaliação que foi publicado, a coletiva de imprensa foi dia 20 de março, agora de 23, né? E aí eles mostraram com os dados, os melhores dados, a importância dessa articulação. E aí, Sérgio, quem que estava nessa reunião? Estava um grupo de especialistas, né, do qual a gente participou, e estavam os governos, estavam os representantes dos países que são signatários dos acordos do clima. Então, cada país discutiu cada linha, ele revisou, ele sugeriu, ele aprovou. Bom, ao final nós temos um relatório aprovado por esses governos. E qual que é a importância de uma dinâmica como essa, de discutir e todos aprovarem? Porque na hora de chegar na ação, não vai poder falar, olha, gente, eu não concordei com essa afirmação. Então, a emergência está colocada, os dados estão colocados e os países têm consciência e ciência. Ótimo. Uma das questões colocadas nesse relatório, Sérgio, a importância de se desburocratizar o financiamento. Por quê? Nós sabemos dessa dificuldade. Um recurso que está disponível num fundo verde global, num GEF, como que esse recurso vai chegar, até ele chegar aqui?
Então, hoje, são milhões de projetos em inglês, em espanhol, em francês, submete, metodologia, revisão. Realmente, isso hoje é muito burocrático. E claro que não é para deixar de ter os cuidados, né, e as premissas, mas hoje é muito burocrático. Então, esses próprios países já assumiram essa questão, precisa desburocratizar, porque o dinheiro tem, ele está disponível. Desburocratizando, você consegue com que esses estados, países e municípios, e mesmo, Sérgio, eu vou te responder com outra provocação, os grupos mais vulneráveis. Como que um recurso, né, tem aquele conceito de perdas e danos, que você podia explicar também um pouquinho, mas como que esse recurso chega em quem mora em uma área de risco, sujeita a deslizamento, que é devido a uma frequência de um aumento climático, um evento climático extremo maior, e ele, na verdade, não contribuiu quase nada para um aumento do aquecimento global ou da mudança do clima, mas ele é o que mais sofre. Agora, como fazer esse dinheiro chegar nele? Essa é a questão, porque de municípios, estados e países, já sabe, mas como chegar nos grupos mais vulneráveis para ter acesso a essas questões? Eu acho que um bom exemplo dessa fragilidade ainda, seja na política local ou mesmo na política global, é a recente tragédia socioambiental do litoral norte paulista, né? Ou seja, é uma tragédia anunciada, porque nós temos já a percepção clara de que essas questões de ocupação de áreas irregulares, que acabam sendo consequência de uma fragilidade ou mesmo de uma ausência de uma política habitacional voltada para os segmentos da sociedade que mais precisam de habitação, assim como uma política da infraestrutura. A gente percebe em todas as cidades brasileiras que as áreas com melhor infraestrutura são as áreas onde as camadas socioeconômicas mais elevadas habitam. E justamente as áreas com a menor infraestrutura, os piores recursos, os piores equipamentos estão localizados justamente onde as famílias de mais baixa renda moram. Ou seja, nós temos um problema quantitativo de ausência de habitação ou de habitações precárias. Só para lançar alguns números, Tiago, recentemente a Fundação João Pinheiro publicou um relatório sobre a análise, né, das habitações precárias no Brasil. E os números são alarmantes. Nós temos aí um contingente de quase 25 milhões de domicílios brasileiros considerados inadequados, sejam eles de inadequação em relação à infraestrutura, então estamos falando da ausência de coleta de resíduos sólidos, do lixo urbano, ou mesmo da ausência de sistemas de saneamento, como de esgotamento sanitário, né? Ou mesmo a ausência em relação ao acesso à saúde, à educação, à energia. Então, nós temos esse campo aí da inadequação em relação à infraestrutura e da própria inadequação edilícia, das próprias edificações. Então, às vezes, a pessoa declara que ela tem uma habitação, tem um domicílio, mas ela não conta com a infraestrutura básica, um sanitário, né, uma cobertura, um piso que não seja um piso de terra batida, enfim, isso acaba comprometendo a qualidade de vida. Se a gente multiplicar 25 milhões de domicílios por uma média aí do IBGE entre 3 e 4 pessoas por domicílio, nós estamos falando que mais da metade da população brasileira convive diariamente com a inadequação do seu domicílio. E olha que interessante, Sérgio, que, na verdade, preocupante. Se a construção já da concepção arquitetônica, urbanística atual já não considera, imagina se considerasse o aumento da frequência desses eventos climáticos extremos. Você estava falando do litoral norte paulista, além de uma área de maior fragilidade, uma chuva de 600 milímetros em um dia. Uma chuva de 600 milímetros, também trazendo um dado, ela nunca ocorreu no estado de São Paulo. Ela nunca ocorreu no estado de São Paulo, uma chuva de 600 milímetros em um dia. Então, teve um alerta, mas as pessoas talvez não acreditaram muito, ou o alerta não foi muito eficaz, então não houve um sistema, um momento de evacuação
que era necessária, a Defesa Civil tinha que estar preparada, os canais de comunicação tinham que estar preparados, teria que ter um backup de sistema de telecomunicação, de energia, no caso do evento, e não tinha nada preparado. E aí você estava falando dos recursos para prevenção. A prevenção, ela é notória que você tem um dispêndio menor de recursos do que se a gente for deixar os recursos todos lá para o momento da mitigação, depois que o evento ocorreu. É a velha história, né, gente? Consertar é muito mais caro do que a gente prever e tentar atuar na prevenção, como você falou. E, Tiago, por meio desse triste exemplo, a gente acaba entendendo a terminologia que foi utilizada para cunhar este momento de uma tragédia, uma catástrofe socioambiental. Ou seja, se trata, assim como você bem colocou, né, de um aumento da intensidade e da frequência dos eventos climáticos, como uma chuva nunca antes vista, mas também que encontra um território com fragilidades conhecidas há décadas. Ou seja, mesmo que a chuva não fosse uma chuva extrema, né, e completamente fora daquilo que é o habitual, nós já temos um território que já vem sendo ocupado de forma desordenada, sem atenção do poder público em relação às temáticas de infraestrutura, habitação, saneamento, o planejamento e a regulação do território, não só para as famílias de média e de alta renda, mas especialmente para as pessoas que hoje não contam com esse acesso à moradia. E aí, a temática das mudanças climáticas, a princípio, parece muito distante dessa tragédia, desse drama urbano que as famílias vivem de forma usual e cotidiana. Então, acho que essa talvez seja uma das grandes contribuições desses nossos diálogos, é conseguir compreender e mesmo compartilhar o entendimento que todos esses temas estão conectados. E daí a necessidade de se articular por meio de uma grande agenda, que seja uma agenda não só integradora, mas também uma agenda inclusiva, que consiga incluir nessa agenda realmente as pessoas que mais precisam. E aí nós vamos levar, de novo, mais palavrinhas mágicas. Justiça climática, equidade, e eu queria trazer o gancho aí, né? Já estamos chegando no final desse nosso primeiro episódio do Diálogos do Clima, dentro do nosso programa ESG Talk, que é esse momento da oportunidade. Vou reafirmar, Sérgio, para mim, nós temos uma oportunidade, nós temos um cenário de 2030, 2050, para a gente, né, dentro do programa Race to Zero, né, a corrida para o zero carbono, nós temos várias iniciativas que a gente precisa, de certa forma, zerar as emissões de carbono da cidade. Então, pensando em 2030, pensando em 2050, a nossa metodologia agora para edificação, para urbanização, para saneamento, para infraestrutura, para resíduos, para educação, para inclusão, tem que ter a integração da oportunidade, onde a agenda climática traz um ambiente para se discutir de forma econômica, social, ambiental e de governança das empresas perante a sociedade. Então, assim, a minha proposta é que essa seja a nova metodologia de elaboração dos nossos planos e projetos. Até porque estamos diante dessa novíssima economia, dessa transformação para um mundo de baixo carbono, e essas transformações, como você disse, suscitam oportunidades, né? Nós podemos olhar sob duas óticas, né? Ou do receio dessas transformações, ou de enfrentar esses desafios e conseguir traduzir isso em oportunidades que possam melhorar a vida das pessoas, das cidades, dos países. Então, eu acho que esse também passa a ser um dos nossos objetivos a serem perseguidos nos nossos diálogos do clima. Uau, mas parece que nós já estamos aqui há um ano nesse programa discutindo sobre isso, né? Então, eu acho que a dinâmica vai ser essa, queremos uma contribuição aí dos espectadores, através das enquetes, através dos comentários, para também nos ajudar a direcionar, porque temos muito assunto, temos muita experiência, mas a gente gostaria
dentro dessa temporada nossa de Diálogos do Clima, trazer aqueles que mais interessam, que as pessoas mais querem ouvir, e com base aí, eu acho que na experiência do grupo nosso, do Grupo Miri, das nossas atividades, podemos agregar muito, né? Obrigado, Sérgio Mício, foi ótimo aqui esse primeiro diálogo. Eu que agradeço, Thiago Metzger, e agradeço especialmente a vocês que estão acompanhando esse nosso primeiro encontro, e com certeza eu espero que vocês estejam conosco no nosso próximo encontro e que possam também compartilhar com os amigos, com os colegas, esse nosso SG Talk e os nossos diálogos do clima. E participem por meio das nossas redes sociais. Um forte abraço. Um abraço.